Bom, vamos lá. Eu sou Cristiano Moraes, sou gerente de obras da Cury Construtora. A gente atua em São Paulo e no Rio de Janeiro. A experiência que a gente teve com argamassa estabilizada foi do período anterior à norma, né? Então, a gente começou a pensar na argamassa estabilizada em 2019. O nosso departamento de suprimentos teve um contato com um fabricante no mercado, e aí se fez uma primeira pesquisa financeira, se achou interessante o processo, e aí veio esse processo de homologação para minha mão. Como era um processo totalmente novo dentro da Cury, ninguém tinha passado por essa experiência de utilização da argamassa estabilizada para assentamento na alvenaria estrutural, a gente foi atrás de um especialista de mercado, a gente contratou a Elsa como apoio técnico. Ela é mestre em engenharia civil, formada exatamente pela USP. Ela também é engenheira química, ela tem uma larga experiência na ABCP, e a gente entendeu que era a profissional mais adequada para nos ajudar nessa homologação e entender o que eram os processos. Com a contratação dela, a gente fez visitas nas usinas para entender qual que era o processo dentro das usinas, quais eram os controles que eram feitos, e aí a gente fez alguns ensaios para entender qual que seria o desempenho dessa argamassa. Feitos os ensaios e as visitas, a nossa consultora fez um laudo, onde ela liberou que a gente conseguisse utilizar a argamassa para uma obra piloto. A nossa ideia era entender na prática, já que dentro dos ensaios os parâmetros atenderam as expectativas, a ideia agora era a gente transcender isso e fazer uma obra piloto. Ela pediu para fazer mais alguns ensaios. A gente continuou fazendo tanto a determinação da resistência à tração na flexão do prisma, e aí, após isso, a gente resolveu escolher uma obra piloto. Essa obra piloto, no caso, era uma obra minha, de gerenciamento meu, só que essa obra já estava em andamento. Então, era o 10 Jardim Botânico, ele fica ali na Avenida dos Ourives, perto do Jardim Zoológico. Só que as 4 torres, na ocasião, já estavam no 7º pavimento. Então, a gente adotou o processo de argamassa estabilizada dali para frente. Entendendo o que a argamassa precisava para ter um bom desempenho, a gente criou um procedimento de recebimento dessa argamassa. Então, a gente fez uma base estabilizada, onde a gente conseguia colocar os caixotes de recebimento da argamassa todos nivelados, para que a gente pudesse ter controle tanto no volume quanto na estabilidade da massa. Qualificamos, né, a equipe com treinamento para que eles pudessem receber a argamassa. A gente fazia o procedimento de recebimento com o nosso laboratorista, onde ele fazia o recebimento da argamassa e fazia o ensaio do slump test para entender se a massa estava adequada da forma que deveria ter chego no recebimento. Feito isso, os caixotes eram lacrados, né? Cada dia de utilização, como a argamassa era de 36 horas, você poderia receber num dia, utilizar naquele mesmo dia ou no dia seguinte. Todo lacre tinha uma cor diferente. Então, quarta e quinta, aí, que era o exemplo, era verde, tinha o número do lacre para a gente fazer o acompanhamento junto com a nota fiscal, mas aí depois os outros dias tinham outras cores para a gente entender, até mesmo e não confundir se aquela argamassa poderia ser utilizada naquele dia. Era uma forma mais simples de o pessoal de campo conseguir identificar se aquela argamassa estava apta para uso. Feito o lacre, né, colocado o lacre nos recipientes, eram recebidas a massa e a gente nivelava a massa para depois colocar água e ela conseguir ficar mais tempo para utilização. A gente fazia essa película de água sobre a argamassa. O procedimento que a gente adotou, segundo a orientação do próprio fabricante, era que a gente recebia a argamassa na tarde anterior da utilização, para que no outro dia a gente já tivesse com a argamassa pronta para utilização. Essa, teoricamente, era uma das vantagens que a gente teria na produção. Além disso, a gente tirava a amostra de todos os caminhões que eram recebidos para fazer os corpos de prova e depois fazer o acompanhamento da resistência da argamassa, além, lógico, dos prisma ou que prisma cheio que eram feitos aí por o acompanhamento de norma da própria alvenaria estrutural.
Feito isso, né, depois de concluída a obra, a gente foi avaliar os resultados também junto com a nossa consultora. Então, os primeiros 7 pavimentos foram feitos com argamassa ensacada, aí estão os resultados do prisma oco, prisma cheio, grout e argamassa. E, lógico, como toda obra de alvenaria estrutural, a gente faz o acompanhamento exatamente porque, como é um processo meio artesanal, às vezes o prisma não consegue atingir as especificações que estavam previstas em projeto. E a gente leva esses resultados para o projetista, a gente tem as contraprovas, e às vezes há necessidade de reforço estrutural. No caso da argamassa estabilizada que a gente utilizou do 8º pavimento para cima, foi feito o mesmo acompanhamento para a gente poder fazer o comparativo entre os dois processos. No caso de ensaios de resistência à compressão, especificamente da argamassa, no ensacado a gente fez 35 ensaios, 7 resultados foram insatisfatórios. No da estabilizada a gente teve 33 ensaios e nenhum foi insatisfatório. No prisma, como é um conjunto, né, a resistência da argamassa, mais do bloco, mais do grout, quando é prisma cheio. Na ensacada, a gente teve 35 ensaios, 14 resultados foram abaixo do esperado, e 8 a gente teve necessidade de reforço. No da estabilizada, a gente teve 33 ensaios, 5 resultados ficaram abaixo da expectativa, mas dentro de uma tolerância que o projetista fez a liberação sem a necessidade de reforço. Então, nesse critério, a gente entendeu que a argamassa estabilizada atendeu às nossas expectativas até um pouquinho melhor que a ensacada, especificamente nesta obra, né? Com isso, a gente teve um novo parecer da nossa consultora, onde ela identificou os resultados. Aí a gente identificou que os resultados ficaram muito acima da margem, porque o projetista de estrutura ele coloca uma resistência mínima e uma resistência máxima. E vocês podem ver que os resultados ficaram todos muito acima da máxima. Então teve uma outra preocupação. Será que isso ia criar alguma patologia, né, na alvenaria, principalmente na parte do revestimento? Só que, apesar de isoladamente a resistência da argamassa ficar muito acima, ela no conjunto do prisma, ela ficava muito próximo do que a gente precisava na especificação. Então, consultando também os projetistas, a gente verificou que, apesar do resultado na compressão ser muito acima do esperado, no prisma, no conjunto, ela se mantinha dentro do que a gente imaginava, então isso a gente entendeu que não haveria patologia futura. Aí a outra questão, já que já tinha atendido a questão técnica, a gente precisava entender se o consumo de fato era o que o nosso fornecedor havia nos vendido. Então a gente fez um acompanhamento de consumo, só que a primeira dificuldade que a gente teve é que, teoricamente, a argamassa ensacada a gente faz o controle por quilo, e a argamassa estabilizada a gente recebe por metro cúbico. Então a gente fez uma conversão dos metros cúbicos para quilo, e aí a gente chegou num valor total que a gente tinha por quilo por metro quadrado de consumo na argamassa ensacada e na argamassa estabilizada. Só que a argamassa ensacada, a gente faz esse controle na argamassa seca, ou seja, ela ainda no estado de recebimento, sem o seu estado de utilização, e a argamassa estabilizada você já recebe ela com a água. Então a gente também teve que fazer a adição do peso da água na argamassa ensacada para poder fazer o comparativo equalitário. E aí, com isso, sim, a argamassa estabilizada tinha um consumo menor em quilos por metro quadrado de alvenaria construída do que a argamassa ensacada. Como o preço unitário já era vantajoso, mais um consumo um pouco menor, a gente entendeu que o processo era financeiramente também viável. O que a gente encontrou de desvantagens na utilização da argamassa estabilizada? A gente tinha perdas ocasionais maiores. O que eram essas perdas? Como a gente recebia argamassa no dia anterior da utilização, então estava previsto para amanhã a gente consumir 6 metros cúbicos de argamassa estabilizada. Recebíamos hoje, no final da tarde, preparávamos o recebimento do material, só que no dia seguinte caía um pé d'água, chovia o dia inteiro. Aí os bloqueiros iam embora e eu não conseguia fazer a produção. No outro dia eu já não podia usar essa argamassa que eu recebia 2 dias anteriores. Então eu perdia toda aquela argamassa.
uma das estratégias que a gente adotou para diminuir o risco dessas perdas ocasionais foi receber metade da carga do que estava previsto para ser utilizado no dia posterior. Então, eu ia usar 6 metros cúbicos, eu recebia 3 metros, que era o suficiente para mim começar a produção de manhã, e aí, caso realmente a produção tivesse desempenhando o que a gente imaginou, o dia tivesse nos ajudando, a gente recebia o restante do que a gente ia consumir na manhã do dia seguinte. Então, a gente diminuía a perda quando tinha um problema de intempéries como chuva, ou às vezes como tinha greve, ou qualquer coisa que estivesse fora do nosso controle, a gente diminuía a perda pela metade. Então, isso foi uma das estratégias que a gente adotou para tentar diminuir essas perdas ocasionais. A gente verificou a estrutura, ela demanda um tempo, né? Não é uma atividade rápida, você vai começar ela e vai demorar meses até a conclusão de toda a estrutura. E a gente verificou que o traço ele sofria com a diferença de temperatura. Então, no verão, o traço estava funcionando bem e daqui a pouco começava a cair a temperatura, o traço já não funcionava tão bem. A gente tinha problema de trabalhabilidade, tinha problema de endurecimento da massa. Aí a gente tinha que sempre entrar em contato com a usina e ajustar esse traço. Então a gente tinha que sempre fazer o acompanhamento e esporadicamente a gente tinha que fazer esse ajuste do traço. A segunda-feira é sempre um grande problema para quem trabalha com argamassa estabilizada para a estrutura. Como a argamassa estabilizada ela tem o limite de 36 horas e a usina não trabalha no domingo, então, ou seja, a argamassa que eu recebo no sábado eu não consigo utilizar na segunda-feira. Então, a segunda-feira, necessariamente, eu preciso receber a argamassa que eu vou utilizar no dia. Só que na segunda-feira, todos os clientes querem a argamassa no primeiro horário. Então, é uma briga para ver quem vai receber as primeiras argamassas, porque você está dependendo de receber a argamassa. E aí você tem todo aquele processo de recebimento, ou seja, o controle, o abastecimento das caçambas, para depois levar para o ponto de aplicação e depois começar a sua produção. Então, toda segunda-feira a nossa produção era muito mais baixa, porque você ia começar de fato a utilizar a argamassa às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Então, isso era um problema que a gente não conseguiu achar uma solução. Por mais que a usina tentasse nos atender cedo, o cedo nunca era cedo como nos outros dias, porque uma das grandes vantagens da argamassa era exatamente você começar. Bonfim, eleita por São Paulo pelo Partido Socialista. Entrou um vídeo aqui sem querer. Então, uma das grandes vantagens era a gente exatamente não ter o tempo de produção da massa nos outros dias. E na segunda-feira, infelizmente, a produção ela é bem abaixo do que o normal. Ela não funciona para pequenas quantidades. Então, o que acontece? Durante a estrutura da edificação, você tem grandes volumes de alvenaria para produzir. Mas quando você chega, por exemplo, na platibanda, você tem situações em projeto que você tem que fazer 2 fiadas e um grauteamento. Aí você para grautear e aí você vai continuar a alvenaria no dia seguinte. Ou quando você tem pequenas edificações, por exemplo, você tem um abrigo de gás, você tem um abrigo de água, que você tem um volume muito pequeno. Então você não consegue receber aquela argamassa, porque a quantidade mínima de entrega são 2, 3 metros cúbicos e você vai gastar muito menos que isso. Então você necessariamente também vai ter que ter um outro processo de argamassa para essas pequenas edificações. Então a gente tinha lá um pouco de argamassa ensacada, exatamente para quando a gente precisava fazer uma mureta, precisava, principalmente no final da obra, né? Quando você acabou a estrutura, mas você ainda tem pequenas edificações que você precisa construir. Como vantagens do processo, a gente entendeu que o produto ele é homogêneo, então, diferente de quando você faz a ensacada, você depende do operador do misturador. Então, às vezes, o cara vai lá e coloca um pouquinho mais de água, um pouquinho menos de água, por mais que você tenha o traço definido, por mais que você tenha... Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Posso fazer uma pergunta, fazer uma dúvida? É que as perguntas acho que vão ia ficar para o pedir final, né? Isso, exatamente. Desculpa, Guarda então. essa pergunta aí, no final a gente abre um espaço para todo mundo, tá bom? E se quiser colocar no Tá, chat, ok, me desculpa, tá? a gente... Não, é só para a imagina. gente conseguir manter a dinâmica da apresentação, porque tem outros palestrantes depois, para a gente não perder o tempo, aí no final a gente vai ter o debate.
Tá bom, obrigado. Nada, que é isso. Então, aí, essa questão de você não depender do operador da macera era uma questão que a gente entendia como vantagem, porque a gente tinha sempre um produto da mesma forma, né? A primeira hora, com exceção da segunda-feira, a gente tem uma alta produtividade. Então, eu não dependia, hoje, né, no processo do ensacado, como é que funciona? Você chega de manhã, leva o ensacado lá para cima, vem o operador do misturador, começa a bater a massa, para aí você conseguir começar a trabalhar. Isso você perde aí meia hora, 40 minutos todo dia. No caso da argamassa estabilizada, você já no primeiro horário, 7 horas, o pessoal já estava produzindo alvenaria. Então, você ganhava um período de produção todos os dias, com exceção da segunda-feira. A gente entendeu que o custo foi uma vantagem, exatamente por ter um consumo menor de argamassa e pelo valor unitário também ser menor. E não há necessidade de estoque. Então, por exemplo, para a Cury, que faz obras de grande porte, a gente tem diversas torres no mesmo canteiro, você nunca consegue estar com todas as torres no mesmo pavimento. Então, isso faz com que você tenha necessidade de estoque para cada uma das resistências. Então, eu tenho que ter lá, se eu tenho uma torre que está no primeiro pavimento, eu tenho que ter argamassa de 18 MPa, por exemplo, para aquela alvenaria. E aí a segunda torre está no terceiro, e a outra está no sétimo, no décimo. Para cada uma dessas torres eu tenho que ter um estoque de ensacado. E esse estoque ele demanda volume, ele demanda controle para você saber qual o ensacado que chegou primeiro para ser utilizado e você não ter o vencimento do material também. Então isso a gente entendia como uma vantagem porque você não precisava de controlar esse estoque. Com isso, com esse projeto piloto, a gente liberou para a gente executar mais 2 obras. E aí a gente fez o Máximo Zona Sul, que também era um térreo mais 9 pavimentos, e começamos o 10 Gamelinha, que era um térreo mais 20 pavimentos. O Máximo Zona Sul, ok, tivemos a mesma condição de utilização, o mesmo desempenho, só que no 10 Gamelinha a gente não teve a mesma condição de utilização. E no terceiro pavimento, entre o segundo e o terceiro pavimento, a gente teve que abandonar o processo de argamassa estabilizada. O que era de diferente nessas 2 obras? No Máximo Zona Sul, a gente tinha uma resistência máxima de utilização inicial de 10 MPa. No 10 Gamelinha, a gente já começou com 20 MPa, porque no máximo era térreo mais 9 e no 10 Gamelinha era térreo mais 20. O peso do bloco, conforme a resistência dele, você tem uma densidade maior, então existia uma diferença de peso. Então eu começava com um bloco de 12 quilos por peça e no 10 Gamelinha 18 quilos por peça. Isso fazia com que a argamassa ela não conseguia manter o cordão. O cordão ele amassava mais do que o normal. Então a parede começava a ficar desnivelada. A gente não conseguia, porque você também tem diversos tamanhos de bloco. Então você tem bloco de 39, de 19 e o 54, que é o nosso maior bloco. Então você, quando via a diferença entre um bloco de 54 e um de 19, você começava a perder o nivelamento da parede. E os bloqueiros tinham mais dificuldade de conseguir assentar a alvenaria. Então a gente começou a perder produtividade. E a gente verificou uma outra diferença que talvez seja mais significativa, é que no Máximo Zona Sul, a usina que nos fornecia a argamassa, ela era uma usina dedicada, ou seja, ela só fazia argamassa estabilizada. E quem atendia o 10 Gamelinha era uma usina compartilhada, que eles chamavam. Então ela fornecia tanto concreto, ela produzia tanto concreto quanto argamassa estabilizada. Então a gente começou a ter uma série de problemas de resistência e de trabalhabilidade. De resistência, a gente precisava de argamassas de 18 MPa, por exemplo, e a gente teve tensões de 11. Então a gente começou a ter muito reforço estrutural. A gente tem essa questão da trabalhabilidade que eu falei, o cordão, o peso do bloco não conseguiu, o cordão não conseguia manter a distância da junta. Então a gente várias vezes teve que desmanchar a parede, recomeçar a fazer a alvenaria, e a perda começou a ser muito maior. A usina começou a tentar mexer no traço, só que várias vezes a gente perdeu diversas cargas. Tudo bem, a usina foi lá e repôs as cargas que foram perdidas, mas isso atrasou demais nossa produção e os reforços que foram exigidos pelo projetista nesses primeiros andares a gente entendeu que foi muito superior ao que a gente havia, de vez em quando acontecia na ensacada. Ou seja, a perda, lógico, a usina, entendendo que era um problema dela, ela acabava repondo essa perda. Só que essa perda, ela significava
perda de produção, e isso não conseguia ser reposto, né? O andar que eu deixei de fazer naquele dia, eu não conseguia mais recuperar, isso tinha um atraso direto na nossa produção. E os reforços que foram exigidos pelo projetista em função da baixa resistência foram muito maiores do que quando a gente usava os ensacados. Então, com isso, quando a gente chegou entre o segundo e o terceiro pavimento das torres, o processo foi abandonado. Eu acredito que agora, com a nova norma, acho que parte desses problemas, ou talvez a totalidade desses problemas, tenham sido resolvidos. Então, essa foi a experiência que a gente teve lá na Cury. Espero ter ajudado aí, colaborado com o processo. Super, super colaborou, Cristiano. Obrigada aí por compartilhar a experiência. Vou pedir, antes de chamar o Câmpora, né, para falar sobre o impacto da nova norma na argamassa, vamos colocar aqui, combinar, é o seguinte, então assim, a gente vai ter, depois que todo mundo apresentar, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, né, o engenheiro Rubens Mundi vai mediar, e aí até para a gente otimizar e dar mais dinamismo, eu vou pedir para todo mundo colocarem as perguntas no chat, que aí a gente consegue, às vezes, juntar uma pergunta com a outra, tudo, porque a gente sabe que o tema é quente. Combinado? Então, agora, vou convidar aqui o Fábio Câmpora para apresentar aí a parte da nova norma. Câmpora, você está aí? Tá. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai conversar um pouco sobre a NBR 13281, que é uma norma técnica de produto. Ela fala especificamente, né, nesta versão, sobre argamassas de assentamento e revestimento. A versão anterior dessa norma, que estava em vigor até a gente fazer esta revisão, era uma versão de 2005. Então, vocês imaginam uma norma que tinha quase 20 anos, com toda a evolução da construção, com toda a evolução dos materiais, ela estava totalmente desatualizada. Então, a gente decidiu fazer uma atualização. Essa revisão demorou algo em torno de 3 a 4 anos, porque a gente tinha que fazer uma série de ensaios, uma série de pesquisas, para que a gente trouxesse números consistentes e bastante bem embasados. E na época em que essa norma foi feita, lá em 2005, a versão anterior, eu lembro que eu recebi muitos comentários e muitas críticas de muitas construtoras, porque a versão anterior da norma, ela classificava as argamassas, mas as construtoras falavam, tá bom, mas e daí? A argamassa está classificada, mas o que é que eu uso? Então, era uma deficiência que tinha naquela versão das argamassas, tá? Naquela versão da norma. Vamos lá, segunda tela aí, por favor. Com isso, com a revisão, o que a gente fez? A gente resolveu, e até com todos os estudos que foram feitos e com a evolução das argamassas, a gente resolveu escrever uma versão da norma que que incorporasse avanços do mercado. Tá? Então, realmente, a gente procurou trazer números, propriedades, etc., que representam avanços nesse mercado. Tá? Mais uma. A norma anterior misturava as argamassas e ela tratava de assentamento e revestimento, por exemplo, numa única versão. Só que a gente sabe que cada tipo de argamassa tem desempenhos específicos e tem exigências específicas. Tá? Então, nesta versão da norma próxima, a gente procurou incorporar essas diferenças entre os vários tipos de argamassa e suas aplicações. Começamos com a alteração da nomenclatura. Tá? A versão anterior chamava argamassas para assentamento e revestimento de paredes e tetos requisitos, e a versão atual passou a ter o título argamassas inorgânicas, requisitos e métodos de ensaio. Tá? Em seguida, a próxima tela, também uma evolução que a gente teve foi dividir essa norma em duas partes. Tá? Argamassas de revestimento e argamassas de assentamento têm exigências diferentes. Então, nesta nova versão da norma, elas estão separadas em duas partes. A parte 1 trata especificamente de argamassas de revestimento e a parte 2 trata especificamente de argamassas de assentamento. Tá? Na tela seguinte, a gente vai ter o escopo dessas partes. Tá? Então, o escopo da parte 1
diz especificamente que é uma parte da norma 13281 que especifica requisitos, critérios e métodos de ensaio para argamassas destinadas ao revestimento de paredes e tetos. Então, nesta parte 1, trata-se especificamente de revestimento. E aí entra um pouco do que a gente já está conversando hoje. Tá? Esta norma ela prescreve todas essas exigências independentemente da forma de produção das argamassas. Ou seja, argamassas produzidas em canteiro, argamassas industrializadas, estabilizadas, usinadas, etc. Ou seja, qualquer que seja a argamassa para revestimento e qualquer que seja o ponto, a forma de produção, ela vai ter que atender às exigências e às especificações prescritas nesta norma. Então, as nossas argamassas estabilizadas, que são o foco dessa conversa de hoje, estão inseridas e também vão ter que atender aos requisitos e métodos de ensaio definidos nessa parte 1. Aí eu estou deixando claro que as partes 1 e 2, revestimento e assentamento, já estão aprovadas e publicadas, e a gente está trabalhando nas partes 3 e 4, que são, na parte 3, argamassa para chapisco. Chapisco é um produto que existe hoje no mercado, mas não existe norma, então a gente precisa fazer uma especificação dele com regras de desempenho. E a parte 4, que a gente já está trabalhando em grupo de trabalho, são as argamassas skin coat, que são revestimentos de baixa espessura. Também tem o projeto, vocês estão vendo aí a última linha, uma parte 5, que seria para argamassas de contrapiso com os seus requisitos de desempenho. Tá? Seguindo, então, Eliana, na próxima tela, a gente vai entrar agora especificamente falando da parte 1, argamassas para revestimento de paredes e tetos. Tá? Mais um slide para frente. Um ponto que interfere no desempenho das argamassas é a tipologia das edificações. A gente tem desde edificações muito simples e pequenas, hoje, até edifícios bastante altos e esguios. Isso interfere efetivamente nas exigências das argamassas de revestimento que a gente vai projetar. Então, a norma incorporou, e o próximo slide, Eliana, a norma incorporou diferentes tipos de argamassa para revestimento. Então, foram criadas dentro dessa norma foram criados três tipos de argamassa para revestimento, chamados de ARV1, ARV2 e ARV3. A argamassa ARV1 é para edificações de até 10 metros de altura. A argamassa ARV2 é para edificações até 60 metros de altura. E a argamassa ARV3 é para edificações acima de 60 metros de altura. Vocês vão ver que uma boa parte das exigências são comuns aos três tipos de argamassa, mas existem alguns pontos que são específicos e são exigências diferentes de acordo com o tipo de argamassa, exigências maiores, vamos dizer assim, em função da altura. Quanto mais alta a edificação, a especificação da argamassa tem que evoluir. O quarto item aí, que é a argamassa em bolso técnico, é uma argamassa de revestimento com características específicas que está definida na NBR 16648, que é a norma técnica que trata das argamassas decorativas. Então, esse também é um produto especificado para revestimento e que está especificado, cujas exigências de desempenho estão especificadas na 16648. Tá? A próxima tela mostra uma tabela, ou a próxima tela mostra, então, graficamente, né, as aplicações da RV1, a RV2 e a RV3. A RV1 seria para pequenas edificações, a RV2 chega a prédios de 20 andares e a RV3 seria para argamassas utilizadas acima de 20 andares. Tá? Aí, seguindo, a gente vai ter a tabela de exigências de ensaios e de especificações para as argamassas de revestimento. Então, vocês vão ver que eu tenho, primeiro, ensaios que são necessários no estado fresco e ensaios que são necessários no estado endurecido das argamassas. Né? Todas as argamassas têm esses dois ensaios. Enquanto ela está misturada com água e não reagiu,
a gente chama de estado fresco. E depois que ela reagiu e, entre aspas, endureceu, a gente chama de estado endurecido. Tá? Além disso, a gente tem requisitos que são informativos, no lado direito da tabela, que são indicadores de desempenho que vão ser informados pelos fabricantes. Tá? O fabricante daquela argamassa vai ter que simplesmente informar estes 8 requisitos, 4 no estado fresco e 4 no estado endurecido. E na coluna da esquerda, a gente tem requisitos que são classificatórios, ou seja, eles vão ser utilizados para classificar as argamassas naquela classificação que foi criada, que eu mostrei para vocês no slide anterior. Elas vão ser classificadas, então, em ARV1, ARV2, ARV3 e AET, de acordo com esses 4 indicadores de desempenho que estão na coluna dos requisitos classificatórios. Na coluna dos informativos, são requisitos que a gente vai ter tabelas, eu vou mostrar, mas eles vão ser simplesmente informados pelo fabricante, qualquer que seja ele, inclusive quando a argamassa for feita na obra. Tá? No próximo slide, a gente tem, então, os 2 primeiros requisitos classificatórios, que são as aderências. Tá? A gente sempre exigiu aderência de argamassa de revestimento. E aí, então, a gente tem as tabelas que as argamassas de revestimento ARV1, ARV2, ARV3 e AET vão ter que atender. A tabela 4, que é a de cima, mostra a resistência potencial de aderência à tração ao substrato. Então, isso aqui é aquele arrancamento que a gente corta o revestimento até o substrato e arranca. E a tabela 5, que é a de baixo, já é uma inovação desta norma, desta versão, que fala em resistência potencial de aderência à tração superficial. Ou seja, são as exigências que a gente tem que colocar na superfície, o arrancamento, a aderência na superfície da argamassa. E aí vocês vão ver que a linha que está tracejada já unifica as exigências de tração superficial com a norma de cerâmica, de aplicação de revestimento cerâmico, que é a 13755, que prescreve uma aderência superficial de 0,5 MPa aos 28 dias. Tá? Então, essas 2 tabelas já são exigências eliminatórias ou classificatórias, ou seja, as argamassas têm obrigatoriamente que atender a esses valores mínimos definidos nas 2 tabelas. O próximo slide fala dos outros 2 requisitos classificatórios. Né? Tabela 5 fala do módulo de elasticidade dinâmico, de acordo com o método de ensaio que está definido aí na tabela, e a tabela 6 fala de variação dimensional. Também são exigências classificatórias. Essas exigências vão ter resultados mínimos exigidos de acordo com a argamassa que vai ser produzida ou que vai ser comercializada. E na próxima tabela, no próximo slide, a gente tem, então, a tabela de exigências. Ou seja, no módulo de elasticidade, uma ARV1 tem que apresentar valores de acordo com a tabela que podem ir de E1 até E4, tá? Ou seja, do mais simples ao mais complexo. A ARV2 já não pode ter um resultado na tabela de módulo de elasticidade de E1, ela tem que ser de E2, valores de E2 até E4, e assim por diante. A ARV3 de E3 até E4 e a AET tem obrigatoriamente que apresentar resultados de módulo de elasticidade no valor da faixa E4. E a variação dimensional da mesma forma. A RV1 eu posso ter valores da tabela de variação dimensional de VD1 a VD4, a RV2 começa em VD2, a RV3 em VD3 e a AET em VD4. Só para ilustrar, Eliana, volta para a tabela anterior, onde vai ficar um pouco mais claro quando eu falo dessas exigências E1, E2, E3 e E4, VD1, VD2, VD3, VD4.
Você voltou para a tabela? Eu não estou vendo, mas vamos lá. Então, em cima, Sim. na tabela 5, vocês têm claramente as classes E1, E2, E3 e E4. E na tabela 2, vocês têm as classes VD1, VD2, VD3, VD4 e VD5. Tá? Então, são essas faixas que as argamassas vão ter que atender. Aí vamos voltar para a tabela seguinte, nessas exigências que a gente colocou das ARV1, V2, V3 e AET. Então, aí fica mais claro que as faixas têm que ser atendidas de acordo com aquela tabela. Seguindo em frente, a gente vai passar, então, para os requisitos informativos. Estes requisitos são ensaios e indicadores de desempenho que os fabricantes vão ter que informar das suas argamassas. E aí eles vão informar de acordo com essas tabelas de classificação. Ou seja, a tabela 1 está indicando retenção de água. A tabela 2 está indicando densidade de massa no estado fresco. Então, o fabricante vai ter que indicar qual é a classe da retenção de água que a argamassa dele atende. Ou seja, por exemplo, se ele indicar que a argamassa dele atende a classe 1, fica claro, então, que a retenção de água da argamassa dele é entre 70% e 80%. Tá? Densidade de massa no estado fresco, DF2, demonstra que a argamassa dele está com densidade entre 1.600 e 1.800 quilos por metro cúbico. Seguindo, a gente vai ter as tabelas dos demais requisitos de desempenho informativo. Tá? Então, tabela 6, densidade de massa no estado endurecido. Tabela 9, resistência à tração na compressão. Vocês veem que sempre são classes definidas. Essas classes definem faixas de valores e os fabricantes vão ter que indicar, então, qual é a classe que a argamassa que ele está fornecendo se encaixa nessas tabelas. Ele vai ter que informar isso na embalagem ou na ficha técnica ou assim por diante. Seguindo o próximo de dois outros indicadores de desempenho que são praticamente novidade nesta versão da norma. Tá? São indicadores de desempenho que têm a ver com o ambiente em que esse revestimento vai ser executado. Tá? Então, a tabela 10 tem as classes do coeficiente de absorção de água por capilaridade, que vão indicar se essa argamassa absorve mais ou menos água, ela tem uma capacidade de absorver mais ou menos água, e a tabela 11 mostra as faixas do fator de resistência à difusão de vapor d'água. A água que entrou na tabela 10 tem que sair pela tabela 11, é mais ou menos isso. A tabela 10, o coeficiente de absorção de água por capilaridade, vai indicar o quão aquela argamassa é mais ou menos suscetível à absorção de água. E a tabela 11 vai mostrar um pouco, uma vez o seguinte, essa água que entrou, ela depois vai virar vapor e ela vai ter que sair. Então, ela vai mostrar um pouco qual é a capacidade de difusão de vapor da água que essa argamassa tem, de acordo com a classificação que ela vai ser colocada nas faixas dessa tabela. Tá? Seguindo em frente, e para concluir essa apresentação da parte 1, todas as argamassas, então, vão ter que informar na embalagem ou na ficha técnica, quer sejam elas produzidas em canteiro, industrializadas, estabilizadas, etc., elas vão passar a ter que informar todos esses requisitos que foram listados, que eu apresentei rapidamente para vocês. Então, são 12 requisitos de exigência, e esses 12, 8 informativos e 4 classificatórios vão ter que ser informados pelo fabricante. E aí vocês veem essa tarja amarela na linha de baixo, que no caso de argamassa feita em obra, também a obra vai ter que realizar todos esses ensaios e vai ter que registrar nos controles de obra os resultados e as classificações que eles encontraram para as argamassas feitas na obra.
Então, esses 12 indicadores vão ter que ser registrados, 8 informativos e 4 classificatórios. Seguindo, então, a gente chega na parte 2. Aí, agora, a parte 2 são argamassas especificamente fornecidas para utilização em assentamento e fixação de alvenaria. Tá? Aí a gente tem, seguindo, a gente tem três tipos diferentes de argamassa. Né? A gente tem argamassa de assentamento de vedação, argamassa de assentamento estrutural e argamassa para fixação da alvenaria, que é aquela última fiada das alvenarias de vedação. Seguindo no próximo slide, então, a gente tem as 3 classificações que foram criadas dentro dessa parte 2 da norma para as argamassas de assentamento. Então, a argamassa de assentamento de unidades de alvenaria sem função estrutural, normalmente chamada de alvenaria de vedação, ela foi classificada ou foi nomeada como AAV. Argamassa inorgânica para assentamento de unidades de alvenaria estrutural, AAE, e argamassa inorgânica para fixação horizontal de alvenaria, normalmente chamado de encunhamento, foi classificada como a argamassa AAF. Tá? Cada uma delas também vai ter as suas exigências de desempenho. No slide seguinte, a gente tem então já 2 tabelas com exigências para as argamassas de alvenaria. Tá? A tabela de cima são exigências no estado fresco. Então, elas especificam a retenção de água, o teor incorporado e o tempo de uso dessas argamassas. Tá? A retenção de água, vocês veem que tem valores diferentes para a argamassa de vedação, para a argamassa de estrutural, e no caso da argamassa de fixação, é apenas um indicador informativo. Tá? No caso das argamassas de vedação e estrutural, são itens exigidos, são itens classificatórios. Ou seja, a retenção de água numa argamassa de assentamento de vedação tem que ser maior ou igual a 85%. E no caso da argamassa de assentamento estrutural, maior ou igual a 80%. O teor de ar incorporado também tem valores definidos para a vedação menor ou igual a 22% e para assentamento estrutural menor ou igual a 18%. No caso da argamassa de fixação, também é um indicador informativo. Tá? E a densidade de massa no estado fresco também é um item informativo. Tá? De acordo com essa tabela de faixas, vai ser informada qual é a classe que a argamassa que está sendo fornecida se enquadra, a DF0 até DF4, de acordo com essas faixas. E aí a gente tem no próximo slide as exigências principais das argamassas de assentamento, que são as exigências no estado endurecido. Tá? Então, na tabela 3, a gente tem a resistência à compressão, variação dimensional e a resistência potencial de aderência à tração. Todas elas têm valores especificados, sendo que no caso de resistência à compressão, que talvez seja o indicador de desempenho mais importante das argamassas de assentamento, a gente tem valores diferentes de acordo com a aplicação. Então, no caso de argamassa de vedação, a resistência à compressão varia entre 2 e 5 MPa. No caso de argamassa de fixação, entre 1,5 e 5 MPa. E para a argamassa de assentamento estrutural, a gente tem uma outra tabela mais abaixo, que vai variar em função da resistência do bloco. A gente sabe que um projeto de alvenaria estrutural vai trabalhando com blocos de resistência à compressão diferentes à medida em que ele vai subindo. E a argamassa de assentamento tem que ter a correspondência, de acordo com o bloco a ser utilizado, eu tenho que ter a faixa da resistência à compressão da argamassa. Então, a tabela de baixo tem as classes de uso AE5 até a AE20, que tem as resistências à compressão em faixas que vão ser adequadas para as respectivas faixas de blocos que estão na coluna da direita dos blocos.
Os demais números são números especificados, então a variação dimensional tem variação dimensional ou a retração tem que ser menor ou igual a 0,8 e a resistência potencial de aderência à tração sempre maior ou igual a 0,2. Seguindo, então, a gente fecha que também as mesmas observações que foram feitas para as argamassas de revestimento também são feitas especificamente na parte 2 para as argamassas de assentamento. Ou seja, todas as argamassas de assentamento, independentemente de como for produzida, tem que atender a essa norma. Tem que se fazer constar na embalagem ou ficha técnica os resultados exigidos por essa parte da norma, e as argamassas produzidas em canteiro, quer seja para assentamento de vedação, quer seja para assentamento estrutural, quer seja para fixação, também vão ter que ser ensaiadas e a obra vai ter que registrar no registro de obra os resultados e as classes das argamassas que eles estão aplicando. Tá? Próximo slide é um agradecimento. Peço desculpas pelo desencontro aí o desencontro da apresentação. Infelizmente, acabou impactando um pouco aí no desempenho, mas espero que tenha passado toda a informação aí e depois eu fico à disposição para as perguntas que eventualmente sejam necessárias. Muito obrigado a todos. Deu tudo certinho no final, Câmpora. Obrigada, viu? Imagina, realmente eu fiquei incomodado. Mas deu tudo certinho. Tá. Vou chamar agora o Joalcir para falar, né, da BAE também, para falar um pouco da parte do ponto de vista tecnológico, né? Joalcir, eu não vejo você. Joalcir está aqui, né, gente? Oi, boa tarde a todos. Estou aqui, Uhum. Estou aqui, aparecer. Deixa eu tentar compartilhar a apresentação. Perfeito. Enquanto finalizo carregar, boa tarde a todos. Parabéns sobre o Câmpora, bela apresentação. Parabéns, Cristiano, que trouxe uma importante contribuição a todos nós, né? Agradeço também a toda a equipe do Rubic pelo convite, pela organização do evento, a Escola Politécnica, pelo professor Rafael Pelege, toda a equipe que está trabalhando com Citra das argamassas estabilizadas, a BAE, né, o nosso presidente presente, o Carbone, e todas as instituições parceiras aí. Agradeço a todos os presentes, né, pelo tempo, pelo interesse no tema das argamassas estabilizadas, que eu não tenho dúvida, hoje ocupa um cenário bastante importante no Brasil, né, pelo volume que já se vende, pelos trabalhos e todas as discussões que o tema traz, né? Mas antes que a gente fale exatamente em alguns aspectos que a nova versão da 13281 tem sobre as argamassas, é necessário que a gente entenda um pouco dos conceitos originais lá das argamassas estabilizadas, né? Conceitos hoje que geram certas discussões, algumas adaptações, mudanças no conceito original, né? Entender que a argamassa estabilizada não é um produto, e sim um sistema de fornecimento, é fundamental para o sucesso da implantação, é uma garantia de atendimento, de volumes, e até mesmo do produto final aplicado. O desenho do sistema, né, da logística de entrega da argamassa estabilizada, ela foi feito para simplificar o abastecimento e necessidade diária que a obra tem de consumo de argamassa, né? Lá atrás, no conceito delas, a gente projetar uma argamassa onde que eu pensava nessa argamassa para o revestimento externo. Isso aqui está
voltando aqui um pouco, pensar nessa argamassa como revestimento externo e aplicar ela como revestimento interno e levantamento de alvenaria não estrutural era o conceito inicial, é o conceito inicial. Com esse conceito, com o conceito de logística de entrega, eu consigo abastecer diariamente as necessidades de cada obra. É claro, falei argamassa pensada para revestimento externo, interno, levantamento não estrutural. Existem condições especiais, não tenho dúvida, né? De repente é um revestimento de uma fachada, o local confinado, tem um balancim, tem um andaime fachadeiro, são argamassas estruturais, que o Cristiano mostrou muito bem o que pode acontecer. Todas essas argamassas deveriam ser pensadas e ter uma logística diferenciada para esse tipo de atendimento. Mas, enfim, eu consigo trabalhar o abastecimento das obras de forma a não faltar argamassa a todo momento dentro da obra, ter argamassa disponível a todo momento dentro da obra. Só relembrando um pouco do conceito, né, que era um produto industrial, úmido, distribuído por caminhões, pronto para ser utilizado, né, armazenado em caixas, e os tempos de estabilização mais comuns seriam de 36 e 72 horas. Muito embora a gente vê argamassas estabilizadas aí no mercado, a partir de 8 horas de estabilização, a gente já consegue, a gente já tem essas argamassas, né? E quando eu falei em adaptações do sistema, mudanças de conceito, eu tenho acompanhado, tenho visto muitas construtoras, fornecedores, aplicando argamassa de 72 horas, por exemplo, assim que ela chega na obra. E para quê? Né? Para ter a disponibilidade do produto durante 72 horas. Eu iniciei o fornecimento numa terça-feira, por exemplo, uso terça, uso quarta, vou usar lá na quinta-feira. Eu vou lembrar aqui que o tempo de estabilização da argamassa é para que o produtor garanta e desenvolva o desenho da sua logística, né? Não é o construtor quem define o tempo de estabilização, e sim o produtor. A construtora, hoje, ela compra estoque. Eu compro um silo de 10 toneladas, uso 1 tonelada, 2 toneladas todos os dias, mas eu tenho meu estoque, eu enxergo meu estoque lá na obra, uso o que eu preciso no dia. Se eu compro a argamassa ensacada, compro lá 600 sacos, 1.000 sacos, uso 50, 100, 200 por dia, mas tenho estoque lá na minha obra. Viro na obra, tenho cimento, tenho areia, tenho todos os insumos e preparo o que eu preciso naquele momento ou no meu dia de trabalho. Argamassa estabilizada, o desenho da logística, o conceito é entregar o mínimo possível de argamassa. Eu não poderia ter um estoque muito grande de argamassa na obra que ultrapassasse, por exemplo, o limite de consumo diário dessa obra. O correto do desenho da logística da argamassa é ter a argamassa do dia e mais uma reserva para se iniciar o dia seguinte, para justamente aquele que o Cristiano comentou, o ganho de produtividade é grande, a obra já amanhece abastecida de argamassa. Então, o fornecimento é argamassa do dia, mais uma reserva, ou no máximo, argamassa para o dia seguinte, né? Esse seria o conceito do fornecimento, né? Agora, precisamos entender o porquê que, de repente, as construtoras solicitam a de 72 horas, né? Será que, para essa construtora, ela não quer ver o estoque da argamassa presente dentro da obra? Será que ela confia no sistema de fornecimento do fornecedor? Né? Como assim eu receber 3, 4 metros todos os dias na minha obra? Eu vou tomar, de repente, amanhã, se eu não receber no horário, fico com a equipe parada, então a construtora vai lá e pede 72 horas para ter 72 horas para aplicar argamassa. Por um outro lado, o fornecedor também, será que ele não está se usando, não vou dizer benefício, mas de um artifício de ter 72 horas,
de entregar a argamassa de 72 horas para resolver um problema logístico, de repente, antes de eu ter que fazer entregas mais fracionadas, que seria o consumo diário da obra, eu vou fornecer argamassa para 3 dias de consumo. 72 horas, né? E dessa forma eu resolvo em partes um problema logístico. Né? Aqui eu quero falar um pouquinho de uma situação favorável, né? Nós temos uma situação favorável de consumo de argamassa. Né? Vamos supor que a construtora está iniciando o consumo logo na segunda-feira. Na segunda-feira, eu iniciei o consumo de ao exemplo aqui, ela vai consumir 1 metro cúbico por dia. Né? O raciocínio seria o mesmo para 2 metros, para 3 metros, enfim, mas aqui no exemplo, vamos trabalhar com 1 metro cúbico. Eu vou entregar, na primeira entrega, eu posso fazer a opção de entregar 2 metros cúbicos, por exemplo. O primeiro metro cúbico para ser usado no dia do recebimento e o segundo metro cúbico que eu guardaria para uso na terça-feira. No dia seguinte, na terça-feira, eu inicio o consumo, faço a desestabilização, né, da argamassa, retiro lá a película de água, inicio o uso dessa argamassa que eu recebi na segunda-feira, vou utilizá-la toda essa argamassa, não existiria nesse caso aqui a possibilidade da reestabilização, vamos dizer assim, só usei metade da caixa, vou adicionar a película e guardar para amanhã, isso não existiria, teria que consumir toda a caixa. Em algum momento da terça-feira, o meu caminhão retorna na obra para entregar argamassa para uso na quarta-feira. Isso é uma situação favorável, como eu disse. Né? Repare que o ideal de estabilização desse produto, de fato, seria as 36 horas. Entreguei na segunda, usa na segunda, dorme na obra, e o fato de dormir na obra ela precisa acontecer, e eu tenho todo o dia da terça-feira para atender novamente a repor o estoque que ele usou no dia anterior. E uma situação também que é bastante interessante, dentro dessa configuração, não importa o horário de chegada do caminhão na obra. Eu posso atender de manhã, posso atender à tarde, no meio da tarde, enfim, porque a argamassa do dia a construtora já tem lá. Então, o meu trabalho é repor o estoque. E esse raciocínio vai funcionar bem de segunda a quinta-feira. Quando chegar na sexta-feira, a argamassa que eu vou repor, a obra não trabalha no sábado, não trabalha no domingo, então eu uso o artifício aí sim das 72 horas. Forneço uma argamassa de 72 horas que ela vai dormir na obra durante todo o final de semana para ser aplicada somente na segunda-feira. E aí, na segunda-feira mesmo, e esse artifício das 72 horas eu posso usar em nem todas as obras, talvez eu use nas obras mais distantes, por exemplo, da minha central, do meu local de fabricação, e na segunda-feira as obras mais próximas à minha central, a minha unidade fabril, eu posso fornecer a argamassa de 36 horas normalmente. E aí o ciclo volta no estágio inicial. É claro que esse fluxo precisa de motorista treinado, vendedor acompanhando, ao longo do fornecimento vai se ajustando se a obra precisa de mais ou de menos argamassa. Eu coloquei 3 caixas na obra, o suficiente para atender o volume, como a gente comentou, né? O volume diário e a necessidade do dia seguinte. Eu consigo desenhar a logística de retorno do caminhão, tenho que tirar caixas porque tem argamassa sobrando, que também não pode. Então, todos esse ajuste fino precisa ir acontecendo ao longo do fornecimento dos primeiros dias. E vamos lembrar também o seguinte, quanto mais tempo eu fornecer uma argamassa, que ela fique estabilizada na obra, quanto mais tempo estabilizado dentro de uma obra, pior seria para o fornecedor, na minha opinião. Porque essa argamassa sofreria por mais tempo todos os desaforos da obra. Essa argamassa
se perder consistência, ela vai ser usada igual, né? Ela vai sofrer alterações. Então, o mínimo que o fornecedor precisa aqui garantir para a construtora, no caso, que está aplicando essas argamassas de revestimento interno, externo, enfim, é que, ao finalizar o processo de hidratação do cimento, do aditivo, ao finalizar o processo do aditivo, né, o aditivo perder a função dele, vai existir água na argamassa para a hidratação do cimento. Precisa existir água na argamassa para a hidratação do cimento. Aqui, por exemplo, né, se a gente reparar lá no fluxo, a argamassa que eu apliquei de imediato ao recebimento, praticamente a argamassa do primeiro fornecimento. Todas as outras argamassas da 13281, da primeira versão da norma, como o Câmpora falou, ela classificava as argamassas. E talvez o único item ali que exigia um desempenho era, de fato, o potencial aderência à tração, né? Então, eu poderia, dentro daquilo que eu falei lá no início, desenhar um traço de argamassa que atendesse mais ou menos os requisitos que estão aí na tela, observando ela para um potencial de aderência à tração de 0,3 MPa, que era uma situação externa, e aproveitava essa argamassa para o revestimento interno e o assentamento de vedação não estrutural, né? É evidente que cuidando das aplicações, né, como eu comentei, né, estrutural está fora, uma situação de fachada precisa ser melhor compreendida, né? Já nessa nova versão, na versão atualizada da norma, eu vou, não tenha dúvida, continuar obedecendo o potencial de aderência à tração de 0,3 MPa, mas vai entrar alguns outros requisitos se eu pensar na argamassa, ainda tentando aplicar ela em situações diversas, né? Por exemplo, eu quero ter uma argamassa pensando no revestimento interno e no revestimento externo. Então, eu teria que estar dosando e preparando essa argamassa nova, pensando no potencial de aderência à tração, como a gente conhece, cortando a argamassa e fazendo arrancamento, e superficialmente, né, onde que eu vou só colar a pastilha e fazer o arrancamento. Aí vamos imaginar e fazer uma correlação com aquelas argamassas de 72 horas, ou até mesmo a de 36 horas, que foi aplicada de imediato, que sofreu perda de umidade para o substrato, perda de umidade para o ambiente, e que tem uma característica de estar esfarelando no interior dessa argamassa. Se eu fizer um arrancamento superficial, qual será o resultado? Né? Possivelmente muito baixo, ou praticamente zero. Então, garantir que, finalizando o processo de estabilização do aditivo, ter água no sistema para hidratação é fundamental, seja para de 36, seja para de 72 horas. Também, se eu quiser ter a minha argamassa para uso revestimento interno ou externo, eu vou ter que do módulo, né? Pensaria no módulo acima de 60 metros. Na minha região não tem esse perfil de obra, obras de 60 metros para baixo, poderia sim, de repente, estar dosando para essa situação. Ou se tem as duas situações, você teria que ter duas logísticas diferenciadas para atender as duas demandas, né? E em relação à retração, até não me preocupa muito em função do teor de ar incorporado que essas argamassas possuem, mas, de qualquer forma, se tiver que fazer algum ajuste, a gente teria que estar mudando algo na formulação, aumentando um pouco do ar, e do módulo também, voltando um pouquinho, teria que, possivelmente, para chegar nesse módulo, principalmente de 60 metros para cima, fazer uso de alguma outra adição que me permitisse uma maior flexibilidade, ou até mesmo outros aditivos que permitissem uma maior flexibilidade também.
Desculpa se está indo muito rápido, mas eu estou tentando otimizar um pouco mais aqui do tempo, né? Em relação às argamassas de levantamento, a de vedação, eu acredito que a gente vai ter que separar também a logística, porque no frigir dos ovos, se a gente pensar numa argamassa de revestimento interno e externo, dentro do que nós falamos aí no slide anterior, a de vedação para levantamento de vedação, né, ficaria uma argamassa mais cara. Então, eu poderia dosar ela de uma forma diferente. Já as estruturais, como colocou o Câmpora, vão ser dosadas de acordo com a tabela e resistência dos blocos. E aí o que eu destaco é todos os problemas ou todas as reclamações de argamassa estrutural que eu visitei até hoje, que eu pude estar presente, estavam relacionadas à consistência e adesividade, né? Ora, talvez se promovia uma maior consistência dessas argamassas para que ela pudesse ficar estabilizada por mais tempo. Só que aí entra um pouco do que o Cristiano falou, né? A consistência elevada faz com que o pedreiro não consiga assentar bloco. O bloco é pesado, existe o esmagamento do cordão de argamassa, o desnivelamento da parede, né? E também a adesividade, né? Que possivelmente a gente vai conseguir corrigir essa questão da adesividade com uma situação química, né? Eu vou precisar de uma aderência química e não mais de uma aderência física em função da baixa permeabilidade do bloco. O bloco não tem porosidade, a pasta não consegue migrar para as faces do bloco, né? Em função da baixa permeabilidade. Então, vou ter que apelar por uma aderência química e, com certeza, aí entra uma série de tecnologias aí que podem ser utilizadas, né? Para finalizar também, eu me lembro de uma apresentação que o professor Rafael Pilege fez, talvez no Concitra 1, onde ele mostrou a mesma argamassa reproduzida em diferentes misturadores. Eram resultados totalmente distintos. Mesma argamassa industrial, né? Falando de uma argamassa ensacada. Coloquei em diversos misturadores e o resultado são diferentes. Nós vamos conviver hoje no Brasil, né, pelo que eu conheço, nós temos 4 centrais misturadoras, né, pelo que eu me lembro. Existem centrais concreteiras, né, centrais dosadoras, né, específicas para a produção de argamassa, e existem centrais dosadoras compartilhadas, né, produz concreto e produz argamassa. Chama atenção e o desafio também para como está a homogeneização das nossas argamassas. Será que a faca que eu carrego compartilhando a argamassa com concreto, após um desgaste, o concreto é um material mais pesado, ele vai homogeneizar melhor? Será que essa faca um pouco desgastada vai ter a mesma homogeneização para a argamassa? Será que ela não vai colar um pouco mais no balão? Enfim, será que eu não teria que preparar um pouco melhor as facas do balão ou facas novas para as argamassas estabilizadas? É só uma colocação e uma discussão para a gente fazer também, né? Enfim, ficam os meus contatos também. Desculpa ter acelerado um pouco, mas me coloco à disposição aí para quem quiser fazer crítica, quiser fazer alguma colocação posterior, tem o e-mail, o WhatsApp, eu fico à disposição. Muito obrigado. Volto a palavra, então, para a Eliane. Tá bom. Obrigada, Joacir. No final deu tudo certinho. Então, para fechar aqui o ciclo de apresentações, vou chamar o professor Rafael Pilege para falar aqui um pouquinho aí do contexto do Consintra e do Hub, que, por favor, professor, fique à vontade. Olá, pessoal. Prometo para vocês que não vou fazer nenhuma apresentação nesse horário. Vou falar rapidamente só do que tem sido essa provocação das argamassas estabilizadas no mercado. A gente viu cases aplicados, a gente viu a nova norma que mostra que as argamassas na parede não sabem a sua procedência, elas têm que performar com o mesmo desempenho.
E as argamassas estabilizadas, elas trazem um desafio que é tanto a venda de um material como a venda de um serviço, né? Você recebe esse produto pronto na obra. Então, isso causa uma série de necessidades não comuns no setor, e onde uma série de perguntas que não tinham respostas, né, foram programadas para serem pesquisadas e estudadas. Nesse consórcio, que chama CONCITRA, Consórcio Setorial para a Inovação em Tecnologia de Revestimento de Argamassas, né? Nesse período, nós trabalhamos predominantemente com revestimento, onde a gente dividiu toda essa pesquisa em algumas etapas, né? A primeira etapa é entender quais são, como é que é a produção, os riscos, etc., de trabalhar numa central. Toda uma discussão de boas práticas de como manusear essas argamassas em obra, entendendo o impacto, por exemplo. De coisas simples, né, que às vezes a gente negligencia, como é que esse filme d'água, o que ele faz, o que funciona, o que é estabilização, se é só um produto que não reage, ou como o Cristiano mostrou, às vezes ele até reage mais rápido do que deveria, ou mais devagar do que deveria. Porque não há, assim, o Brasil tem uma cultura que está se desenvolvendo de uso estabilizado em outras aplicações, além de assentamento, que é meio coisa brasileira, tá? O Brasil está intensificando esse uso de uma maneira maior que os outros países do mundo. Então, é a base do conhecimento que a gente tem gerado, né? Toda essa questão de trabalhabilidade, consistência, o José falou de como se mistura esse material, o efeito do caminhão, tudo isso foi estudado cientificamente, né? Assim como o principal ponto, entender como esse aditivo reage e trabalha, porque ele não era nem documentado na literatura para esse fim. Então, a gente já aprendeu coisas como esses aditivos interagem com os incorporadores de ar, por exemplo. Então, esse tipo de detalhes todo tem sido investigado e pesquisado ao longo dos anos. Né? Desempenho no estado endurecido, avaliação de durabilidade ao longo dos anos. Uma parte muito importante, que não foi falada aqui, que tem a ver com o ciclo de vida, né? Questão de desperdício, redução do consumo de energia. Então, o Concitra, na verdade, ele é um projeto pré-competitivo, com a parceria com a ABAI, com empresas que, nesse caso, foram a Supermix e Engemix, além da GCP, né? Que nos permitiu estudar toda a fundamentação científica por trás disso, né? Do berço ao túmulo, e que agora está alimentando toda a discussão que está em aberto do como vão ser estabelecidas os protocolos de normalização específico para estabilizadas, tá? Já temos lá a norma de produto na parede, agora a gente está trabalhando desde como é o molde em corpo de prova de laboratório para isso seguir, né? Que uma série de controles do concreto que são transferidos para a estabilizada, o grande aprendizado que eu tenho que fazer porque é alguma coisa que eu tenho que controlar, mas a maioria deles não conversa com o que é o desempenho do produto. Então, esse know-how foi desenvolvido ao longo dos últimos 4 anos e agora está finalizando a última dissertação de mestrado no assunto, o que em breve vai estar gerando seus relatórios finais e vão estar sendo difundidas aí para toda a sociedade, já estão sendo utilizados para alimentar todo o processo de normalização. O Hub, que por sua vez trabalha em inovação tecnológica. Muito desse aprendizado vai levar a uma necessidade de desenvolvimento, sobretudo de acessórios, ferramentas de controle, para que isso possa ter uma melhor prática, tanto do ponto de vista da central de concreto, como do ponto de vista das construtoras, né? Para saber o que fazer quando recebe e como controlar. Muito disso, porque no final o que nós precisamos aprender é como compartilhar a responsabilidade, né? Separar o que é só a modelagem de negócio. O Cristiano falou muito bem na cadência da obra, às vezes não conversa com pequenos volumes, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é o quê? Eu te entreguei metade do filho pronto, né? A outra metade é você que cuida dele. Lá na parede, quando vier a norma que o Campos descreveu para avaliar teu desempenho, como é que eu divido responsabilidade? Isso também é importante que a gente aprenda a identificar o que saiu da central e você recebeu e como você utilizou. Essa pesquisa, então, a gente trata isso de maneira bastante científica, com bastante experimento prático, é o 3º ciclo de Concitra, tá? Nós já trabalhamos 2 vezes, 2 ciclos grandes, o Concitra é um programa que em pesquisa direta tem mais ou menos uns 12, 13 anos de acúmulo de conhecimento nessa área. E o Hub que agora vem para gerar inovações que atendam o setor. Então, eu não vou me alongar mais, depois que a gente tiver curiosidade, a gente pode publicar, e o Concitra, junto com a ABAI, vai começar a divulgar seus resultados, mas que, com certeza, a agenda de normalização
que está saindo agora das estabilizadas, e todas as linhas de trabalho que estão sendo feitas dentro do Hub, que na parte de inovação, são orientados por esse conhecimento gerado aí pelo Concita. Tá bom? Envolve outras universidades, não é só a Poli, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, tem pesquisadores envolvidos, é um projeto setorial de desenvolvimento de know-how para nós, em argamassa, o que importa é ela na parede. Se você garantir se ela é bem feita, o que importa é o seu desempenho. Tá bom, Eliana? Eu não vou me esticar mais, fica aberta aí para sugestões e conversa daqueles que tiverem interesse. Beleza, só complementando, né, Pilégio, o que importa na argamassa é na parede sem fissuras, né? Uma bela complementação. Vou chamar agora o engenheiro Rubens Monge, né, para se juntar aqui. Ele vai comandar uma rapidíssima sessão de perguntas e respostas, né, para a gente também não ultrapassar mais ainda do tempo, tá bom? Monge, por favor. Bom, a gente viu que tem muito conteúdo, né? Então, os palestrantes estão de parabéns, né? Foi muito bacana todas as apresentações, né? E só que a gente está um pouco estourado no tempo aqui, então eu vou pedir para os palestrantes responderem posteriormente as perguntas do chat, né? E aí a Eliana vai dar um jeito de mandar para esse pessoal, tá? E vou fazer aí uma questão para cada, e aí eu queria que eles respondessem aí brevemente para a gente não se alongar tanto no tempo, que a gente já estourou ele há bastante tempo já. Então, não sei se o Câmpora está aí. Eu acho que o Câmpora caiu de vez, viu? O Câmpora caiu de vez. Então, vamos lá. O Joalcir, eu queria saber o seguinte, você falou lá que a argamassa pode ser aplicada em 72 horas, mas, no final das contas, ela pode ser aplicada, a argamassa 72 horas, logo quando chega na obra, já pode usar ela, né? Isso foi uma questão que apareceu aqui. Essa é a polêmica da vez, né, Rubens? Obrigado pela pergunta, obrigado para quem a formulou. É a polêmica da vez e o Rafael está até se mexendo na cadeira ali. Eu diria assim, estou de olho aqui, José. Se a gente usar o conceito de fracionamento de entrega da argamassa estabilizada, como era desde o início da sua aplicação, mais ou menos aquele fluxograma que eu mostrei, eu vou dizer que ali dentro não encaixa nenhum tipo de aplicação da argamassa de 72 horas. E nem precisaria, né? Por qual motivo eu tenho que aplicar a argamassa de 72 horas? Né? O que a gente sabe é isso, quanto mais tempo de estabilização a argamassa tiver ali na obra, pior vai ser, entre aspas, para o fornecedor. Né? Ele teria que estar convivendo ali com todos os desaforos da obra. Né? Agora, se isso é uma característica do mercado brasileiro, né? O modelo de fracionamento de carga, o modelo das caixas, é um modelo espanhol, que se usa muito mais assentamento do que revestimento, e aqui no Brasil existiria essa necessidade, de fato, eu acho que o produtor tem que se cercar de outras garantias, né? Que tipo de formulação nós estamos fazendo? Existe algum tipo de preparo das areias, né? Para que a gente tenha uma composição granulométrica que favoreça mais a retenção de água? Eu uso outros materiais que poderiam me potencializar a retenção de água? Uso aditivos especiais que poderiam melhorar a retenção de água? E garantir que, ao término da estabilização do aditivo, vai ter água no sistema para hidratar o cimento? Ok. Agora, o quanto isso não custaria de técnica, né? De tecnologia e custo mesmo? Será que o usuário final vai pagar? Será que nós vamos conseguir, tecnicamente, de fato, ter uma argamassa assim? Eu diria, talvez, então, a resposta seria não, pelo modelo de logística e fracionamento de entrega, não teria necessidade dessa argamassa de 72 horas, ou se tem que fazer, que a gente usaria a técnica para se conseguir e que se comprove a eficiência dessa técnica. Ok.
Posso complementar, Joacir? Aí, Rubens, eu fujo da minha pergunta. Pode. Cara, poder você pode porque a obra é tua, mas você não deve, tá? Essas argamassas são desenhadas por um período ideal de aplicação na parede, né? Que são geralmente as 12 últimas horas da vida dela. Então, você comprou uma 36, é para você usar de 24 a 36. O resto é o tempo de logística, como o Joacir definiu. Se você aplicar uma argamassa muito cedo na parede, você começa a perder água, né, para a base e para o ar. Então, ela pode secar na parede sem ter hidratado. Ou mesmo que você vai garantir a cura por algum procedimento, ou você aumenta o teu risco, né, do ponto de vista de desempenho. E aí você vai pagar por isso, porque com certeza o produtor vai fazer uma argamassa mais robusta, né? Então tem um ponto de equilíbrio entre receber e aplicar. Se o coprodutor sabe que você faz isso, ele vai te cobrar mais caro do que ele poderia cobrar. Não estou fazendo defesa nem discutindo o preço. Mas esse é o risco da tecnologia. Ela é desenhada por uma janela ideal de utilização e cada fornecedor vai te dizer qual é. Isso deveria ser respeitado. Tá? Eu sei que às vezes atrapalha a ansiedade da logística da obra, mas há sempre um risco depois de fissuras e patologias. Okay. O Cristiano, uma pergunta aqui do Renan, ele quer saber qual foi o feeling da mão de obra quando a trabalhabilidade da argamassa após a desestabilização, né, da argamassa, e também quanto à troca da ensacada perestabilizada. O que a mão de obra achou disso? O que você sentiu lá do pessoal? Toda mudança em obra sempre gera reclamação. Como o pessoal de alvenaria estrutural, eles trabalham para produção, então qualquer alteração ele vai ter que ter uma adaptação. E essa adaptação significa que no começo, nessa curva de aprendizagem, ele vai perder um pouco de tempo. Então, no começo sempre há uma resistência, há uma reclamação. Isso para qualquer processo que você vai mudar, independente se é argamassa ou se você vai mudar um outro sistema qualquer que seja, você vai ter resistência. Então, a gente fez palestras, né, conversamos com a equipe de produção exatamente para que eles entendessem o processo e entendessem alguns benefícios que a gente entendia que ia ter nessa mudança de processo, que era exatamente essas horas iniciais da atividade que eles teriam uma produção melhor. Então, a gente teve uma pequena resistência, mas depois o pessoal se acostumou e até gostavam da argamassa. A gente teve grandes problemas realmente quando a gente partiu para a terceira obra lá, que foi o Gamelinha, que aí a argamassa não conseguia segurar o bloco. Aí realmente a reclamação foi grande, começou com eles, depois quando vieram os resultados dos ensaios, as reclamações foram aumentando. Mas nas outras duas obras iniciais, que foi o piloto e depois o Máximo Zona Sul, a gente teve uma resistência inicial, mas depois não houve mais nenhum problema de equipe de produção. Perfeito. Campura, para terminar aqui, você podia falar para a gente viu que você apresentou várias evoluções na norma, né? A norma mudou bastante, né? Mas, assim, no seu ver aí, o que você acha que, assim, qual foi a principal mudança na norma? Qual foi a principal evolução que a nova norma traz aí para a gente? Ou um dos nossos palestrantes que estão aqui consegue esclarecer para a gente quais são as principais aí, ou a principal evolução que mudou aqui na nova norma, hein? Vai lá, Joacir, você é pai dela. Eu acredito que seja o fato de você não mais classificar ela, você atribuir especificações para cada tipo de uso, Rubens. Eu acredito que essa é a grande mudança, é o grande salto lá, que até na apresentação do campo ele colocou lá o rapaz lá pulando, fazendo salto à altura, né? Quer dizer, a gente subiu a barra, né? Então, eu acredito que a grande mudança é isso. Eu deixei de ter uma norma de classificação, não importava o resultado que a minha argamassa tinha, eu conseguia classificar ela de acordo com a norma, para ter agora uma norma que você vai determinar especificamente os fatores que vão eliminar, que vão decidir você utilizar da continuidade ou não na utilização daquela argamassa para a finalidade que ela está sendo utilizada.
Essa eu acho que é a grande mudança. Ok, pessoal, eu vou pedir então para os palestrantes depois responderem todas as questões. Devolvo para a Eliana. Tiro mais. Excelente, pessoal. Muito obrigada aí pela paciência até, né? E pelo interesse aí em ficar até agora. Obrigada, gente. Tchau, tchau a todos. Boa noite para todos. Tchau, um Tchau, abraço. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite.